Vamos ler Hebreus capítulo 5, versículos 8 a 9. Aqui fala, embora sendo filho, olha só, ele é o filho de Deus, o filho do homem. Ele era o filho de Deus, completo, mas quando ele veio para a terra, ele veio como homem. E como filho do homem, vivendo aqui na terra, aqui fala, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Imaginem só, queridos irmãos, até o Filho de Deus teve de aprender, olha só, aprender. Será que Jesus precisava aprender? Ele não era Filho de Deus, o Todo-Poderoso, o Deus Eterno, mas como homem, até Jesus como Filho de Deus, só que aqui na terra ele era Jesus, o filho de José e Maria, ele tinha pais terrenos também. Ele era um ser humano que convivia no meio dos homens. Ele também precisou aprender o quê? A obediência. De que jeito? Pelas coisas que sofreu. Hoje, queridos irmãos, queridos pais, nós queremos criar os nossos filhos sem sofrimento. Tudo numa boa. É o que existe nas ideologias de hoje, do tudo fácil, no tempo moderno, tudo é instantâneo. Não precisa esperar. Vem tudo na hora. Você pede comida pelo telefone. Você faz compras pela internet. E em 1 ou 2 dias já chega. Tudo na hora assim. Irmão, nas coisas da vida, nas coisas de Deus, nas coisas que têm valor, não é bem assim não. Jesus teve de aprender a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, igualzinho ao versículo que nós lemos em Hebreus 2:10. Tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então ele obedeceu, ele foi aperfeiçoado nos sofrimentos e pôde se tornar o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Então esse caminho é o caminho da obediência e dos sofrimentos. E eu vou dizer uma coisa, queridos irmãos. O que nós vamos falar hoje está nessa linha. Para criar os nossos filhos, para conduzir os nossos filhos à glória, não tem outro caminho. É o caminho da obediência e dos sofrimentos. Primeiro, da nossa parte como pais. Nós precisamos ser obedientes à palavra de Deus, a que Deus escreveu. Não obedientes à filosofia moderna, às técnicas modernas, às ideologias modernas de como se devem criar filhos. Não, mas ao que a Bíblia, a palavra de Deus fala. E nós vamos sofrer. Criar os filhos, por um lado é gratificante, por outro lado é um sofrimento. Você vai ter de se negar, você vai ter de se sacrificar, você vai ter de aplicar a palavra de Deus. E dói, muitas vezes dói aplicar a palavra de Deus. Agora, esse caminho do sofrimento, da obediência, do sofrimento, não é só para nós. Os nossos filhos também precisam aprender a obedecer, e isso vai ser um sofrimento para eles também. Os pais modernos hoje, de acordo com a ideologia moderna, de acordo com a psicologia moderna, não, nossos filhos não podem sofrer não, tem que dar tudo para eles, tudo que eles quiserem, tem que deixar eles no conforto, numa boa. Não. Isso é algo, desculpe falar assim, algo da iniquidade, algo diabólico, algo demoníaco. Isso é conduzir os nossos filhos para as mãos, para os braços do anticristo, o iníquo, o homem da iniquidade. Se você e eu queremos conduzir os nossos filhos à glória, eles precisam aprender a obedecer a Deus e principalmente, a palavra de hoje, obedecer a vocês como pais. Obedecer, e eles vão sofrer mentalmente, vão sofrer emocionalmente, mas também é necessário que eles sofram também fisicamente. Nós vamos falar um pouco sobre isso também hoje. E eu vou ler ainda para vocês, queridos irmãos, 3 versículos que nos mostram que os sofrimentos nos levam à glória. Queridos irmãos, não aceitem o que se prega hoje nas igrejas evangélicas. Pare de sofrer, tudo numa boa. Ore uma oração de poder e não vai ter mais doenças, não vai ter mais sofrimentos, vai acontecer todos os milagres. Milagres acontecem sim, mas não desse jeito.
Não desse jeito. O milagre acontece quando nós praticamos a palavra de Deus. E daí, os problemas financeiros desaparecem, as enfermidades desaparecem. Não é assim não. Vamos ler Romanos 8:17. Romanos 8:17. Aqui fala: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele, também com Ele seremos glorificados. Conduzir os nossos filhos à glória? Sim, mas temos de sofrer com Ele. É o caminho do sofrimento. Atos 14:22. E fortalecendo almas dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Traduzindo melhor esse versículo para entrar no reino de Deus é necessário que passemos por muitas tribulações. Eu creio que, queridos irmãos, vocês, pais, já estão sofrendo. Muitos de vocês já estão sofrendo. Quando a criancinha é pequenininha, o nenezinho, o bilu, não tem muito sofrimento. É quando chega na idade da pré-adolescência, adolescência, quando entra já a rebeldia, quando entra a desobediência, quando entra aquelas questões perigosas que podem comprometer o futuro dos nossos adolescentes e jovens, aí nós sofremos. A questão é, você prefere sofrer agora por uma pequena janela de tempo em que seus filhos são pequenos, na criação de seus filhos, sofrer um pouco agora ou sofrer lá na frente, pelo resto da vida, sabendo que os seus filhos foram pelo caminho errado? Sofrer nós vamos sofrer. Se você investe no seu filho hoje, sofrendo um pouco, você vai ter muita alegria para o resto da vida. Se você hoje quer se poupar, não praticando o que a palavra de Deus nos fala, fugindo dos sofrimentos hoje, na criação de seus filhos, quando eles são criancinhas ainda, lá na frente, vai haver muito sofrimento para o resto da vida. É uma questão de quando, em que janela de tempo você quer ter o sofrimento. Queridos irmãos, quem criou os seres humanos foi Deus. Deus que nos criou. Ele sabe como lidar com cada um de nós. Ele conhece como nós somos feitos. Geralmente quem cria um produto é quem conhece e sabe melhor do que ninguém como usar aquele produto, como cuidar daquilo que essa pessoa criou, né? Então, eu sinto que na criação dos filhos, quem que deu os filhos para você? Quem que criou os nossos filhos? Foi Deus. Foi Deus, nossos filhos são de Deus. E outra coisa, não pense que seus filhos são seus. Meu pai e minha mãe me ensinaram, especialmente papai, que já dorme no Senhor, irmão Samuel, ele nos ensinou, a mim, o Miguel, o Jonathan e Salomão, ele nos ensinou que os nossos filhos não são nossos, são Deus, são de Deus. Ele nos cedeu os nossos filhos, colocou os nossos filhos aos nossos cuidados, para que nós cuidemos nossos filhos para Ele. E em devido tempo nós vamos devolver os nossos filhos para Deus, como homens de Deus. Então nós estamos hoje cuidando dos nossos filhos para Deus. Os filhos que você tem em casa, que você tanto ama, não são seus, são de Deus. Deus emprestou para vocês por um tempo, para vocês poderem criá-los e conduzi-los à glória. Então, eu sinto que neste momento nós não devemos confiar na nossa própria sabedoria, nossas ideias, nossas opiniões, e também não devemos nos guiar pelos padrões que tem no mundo hoje, não. Que nos cercam ainda pelos padrões, opiniões de nossos familiares, amigos, como é que a gente deve criar os filhos. Não, nós temos que nos orientar pela palavra de Deus, ser guiados por Deus nessa tarefa, nessa responsabilidade de tanta importância. Hoje, queridos irmãos, o contexto do mundo em que vivemos hoje é um mundo da iniquidade. Hoje age a iniquidade. Estamos hoje debaixo da ação do mistério da iniquidade. Isso tem sido falado bastante ultimamente na palavra profética. E as características da presente geração, qual que é? É a rebeldia. O mundo inteiro é caracterizado pela rebeldia. E a geração jovem, a geração de adolescentes, a geração de crianças, é o alvo do anticristo hoje. Especialmente as criancinhas que estão crescendo agora. Os pré-adolescentes, os adolescentes, esses são o alvo do anticristo, que vão ser os seguidores do anticristo. Então hoje, eu acho que muitos de vocês já
sentem isso na pele, a rebeldia dos seus filhos pré-adolescentes ou adolescentes. Rebeldia contra toda a autoridade dos pais, a autoridade dos professores. Hoje eu sinto pena dos professores, sinto dó deles. Eu oro pelos irmãos que são professores, sofrem muito na escola, já não tem respeito mais à autoridade. Isso é iniquidade. É iniquidade pavimentando, queridos irmãos, o caminho para a aparição do anticristo. Mateus 24:12 fala: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E 2 Timóteo capítulo 3, vamos ler? 2 Timóteo capítulo 3, eu vou ler aqui 1-4. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. São os dias de hoje. Hoje criar os filhos é extremamente difícil. Que Deus possa conceder a vocês, queridos pais, o poder, a sabedoria, o discernimento, a comunhão entre o pai e a mãe, entre o marido e a mulher, para saber como criar seus filhos. Pois os homens serão egoístas, amadores de si, amantes de si, avarentos, amantes do dinheiro. Essa é a tradução literal. Jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Aí está. É uma característica dos tempos do fim. Ingratos. Muitas vezes nossos filhos, além de serem desobedientes, são ingratos, são irreverentes, desafeiçoados. E aí continua o resto das características. Eu não vou continuar a leitura, só quero mostrar isso. No tempo do fim, os filhos serão desobedientes aos pais. Nós vimos em 2 Tessalonicenses, ultimamente, o estudo sobre o anticristo. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2, fala, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2, a que não vos versículo 3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Então hoje existe um desvio da palavra de Deus. Isso é chamado apostasia. Apostasia quer dizer um desvio. Hoje a palavra de Deus, que antes era referência, hoje já não é mais. Antes a palavra de Deus era referência, era inclusive a base das constituições. Hoje não. Hoje há uma reviravolta. Há uma inversão dos valores humanos. Então existe hoje a apostasia. Primeiro tem que haver apostasia para que seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o homem da iniquidade, anomia, sem lei, o qual se opõe, e isso explica porque hoje os jovens adolescentes em geral se levantam, também se opõem, se levantam contra tudo que chama autoridade. Aqui no versículo fala, chama Deus. Deus aqui representa a autoridade e é objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Versículo 8, a primeira parte. Então será de fato revelado o iníquo, o homem sem lei, o homem que não se submete a nenhuma lei. Ele vai poder, o anticristo vai poder fazer tudo o que ele quer, porque não tem lei nenhuma sobre ele. Hoje é exatamente isso. Cada um acha que pode fazer o que quiser. E hoje, os jovens e adolescentes que não têm Deus, que não são criados adequadamente, que não são disciplinados adequadamente, vão por esse caminho. Queridos pais, a palavra que eu estou falando hoje, na verdade, eu não quero decepcionar ninguém. Não é para os pais que já têm filhos adolescentes, nem para pais que já têm filhos jovens. Para vocês, eu só posso dizer uma coisa, é oração e jejum, e tentar remediar o que não foi feito. Se vocês praticaram a palavra de Deus, Deus vai honrar vocês e vocês têm paz na sua família. Eu creio nisso. Mas agora, se hoje você tem filhos adolescentes já rebeldes e jovens que não querem muito andar no caminho do Senhor, não é muita coisa que a gente pode fazer. Vocês ainda podem tentar, daí tem que tratar dos seus filhos, adolescentes ou jovens, como uma pessoa para quem você vai pregar o evangelho, de quem você está cuidando. Existe, queridos irmãos, um fator muito importante que se chama misericórdia de Deus.
Mesmo que talvez eu não tenha cumprido a minha parte de pai e de mãe, não tenha ensinado meus filhos, Deus teve misericórdia, talvez porque Deus tenha um objetivo muito especial para o meu filho e minha filha, e Deus fez algo especial e eles estão hoje nos caminhos do Senhor. Não é por causa do meu mérito, não é por causa do que eu fiz, mas porque entrou o braço da misericórdia do Senhor. Existem casos assim. Mas na maioria das vezes Deus não intervém dessa maneira. O que o homem semeia, isso também ele colherá. Só se lembrem disso, queridos irmãos. Não esperem colher algo que você não semeou. Por isso o meu encargo é para os pais que ainda não têm filhos e planejam ter, ou para os pais que têm filhos pequenos ainda, antes da idade da pré-adolescência, nessa idade em que dá para fazer alguma coisa ainda. Porque quando chega na pré-adolescência, a mente do adolescente já está formado. Aí realmente o nosso filho, pré-adolescente, ou adolescente ou jovem, é como se fosse alguém para quem você vai pregar o evangelho, como se fosse, entre aspas, tá certo? Como um incrédulo para quem você vai pregar o evangelho. E também eu aprendi no cuidado para com adolescentes e pré-adolescentes, que todo pré-adolescente e adolescente você deve cuidar dele, especialmente para os irmãos que cuidam do serviço de pré-adolescentes e adolescentes, cuidar deles como se eles fossem incrédulos. Porque apesar de eles terem sido criados numa família cristã, muitas vezes os pais não semearam adequadamente. Então, não confiem muito no fato de eles estarem sentados lá, mas a cabeça deles está longe. Então, tem que repetir, tem que pregar o evangelho, pregar o evangelho para eles, até que esse evangelho um dia brote nos seus corações. Então, essa palavra que estou falando é para os pais que vão ter filhos ou têm filhos pequenos, antes da pré-adolescência. Espero que os outros pais não fiquem decepcionados. Nós podemos orar, e eu tenho o poder da oração, e podemos remediar. Pegar os princípios que estão sendo falados hoje, só que muitos princípios que eu vou falar hoje, você não pode mais aplicar para os seus filhos que são maiores já, que têm mais idade, adolescentes ou jovens, não dá para aplicar mais. O que eu vou falar hoje se aplica especificamente para os pais que têm filhos bem pequenos, tá? Bom, primeiro quero falar para vocês sobre a divisão da idade, né? A Organização Mundial da Saúde, OMS, define a adolescência como o período, né, da vida de uma criança, de um jovem que começa aos 10 anos, termina aos 19 anos. Então, para a Organização Mundial da Saúde, a adolescência é dividida em duas fases: a pré-adolescência e a adolescência propriamente dita. A pré-adolescência vai dos 10 aos 14 anos, tá certo? E a adolescência vai dos 15 aos 19 anos, completos. E o juventude é considerado dos 19 até os 24 anos. A lei brasileira considera como criança até os 12 anos incompletos, tá? É o Estatuto da Criança. E adolescente é aquele que tem entre 12 completos até 18 anos, tá? Incompletos, tá certo? Até 18 anos. Até 18 anos. Louvado seja o Senhor. Então, a pergunta é, vamos agora para um encargo. A pergunta é, o que vocês, pais, querem para os seus filhos? Você e sua esposa, você e seu marido já pararam para ter comunhão sobre isso? Se não, é importante, viu? Separem um tempo. Depois da palavra de hoje, separem um tempo em oração e considerem o que nós queremos para os nossos filhos. Olha, se você estiver nessa comunhão, a maneira como vocês vão cuidar dos seus filhos vai mudar. Lembre-se do princípio bíblico. Quem semeia com escassez, colherá com escassez. Quem semeia com abundância, colherá com fartura. E o que você semeia, você vai colher. E o que você não semeia, não vai colher. Esse é o princípio bíblico. Esse é o princípio bíblico. O título dessa primeira mensagem é Amor e Disciplina. Eu pensei que era conduzindo os filhos à glória, pais conduzindo filhos à glória. É exatamente, pais conduzindo filhos à glória é o tema geral. Mas a mensagem número 1 é amor e disciplina. Esse é o caminho para conduzir o seu filho à glória.
é esse par. Muitos entendem errado o que é amor. E a maioria dos pais não praticam a disciplina para com seus filhos. É a iniquidade que reina. Sem lei, não tem lei. Lembre-se, o povo de Israel foi guardado pela lei, até que veio Cristo. Para os nossos filhos também, precisamos tratá-los com amor e guardá-los debaixo da lei. Para o nosso filho não é conversa não é conversa, não é isso e aquilo. Muitos pais hoje se enganam, tem que ser amigo dos filhos, nada disso. Pais têm que ser pais, amigos não têm autoridade, os pais têm que ser pais. Muitos filhos consideram os pais igual, no mesmo nível, ele é meu amigo. Não, pai tem autoridade. É que nem Cristo. Deus está sobre Cristo. Ele é o pai e Cristo é o filho. O filho se submete ao pai. Então na sua casa, se você considera seus filhos como amigos, já errou. É a filosofia moderna, a psicologia moderna. Hoje os pais precisam estar numa posição de autoridade, mas é com amor. Tá? Então nós vamos explicar. Então considerem o que vocês querem para os seus filhos. Tá? Isso é muito importante. Então primeiro, nós precisamos ter amor na criação dos filhos. O amor é um ingrediente fundamental. Uma criança que é amada se sente segura na casa, no lar. E isso vai se tornar, à medida que vai crescendo, vai se tornar um adulto muito bem ajustado. E vai saber amar quando se tornar um adulto. Hoje, por que tantas pessoas têm ódio, não conseguem amar? Porque não se sentiram amados. Não se sentiram amados. Muitos filhos hoje não se sentem seguros no lar. Então hoje existe um conceito errado. Que amar o nosso filho, o que é? Dar dinheiro para eles, prepará-los para o sucesso, garantir o futuro deles, mandando os nossos filhos para uma boa escola, dando uma boa moradia para eles, dando boas roupas para eles, bons tênis, um bom celular, boa comida, inscrevê-los no clube para aprender a nadar, aulas de natação, aulas de balé, etc, etc. Será que isso é o que você quer para os seus filhos? O que nós queremos? O que eu quero para os meus filhos? O que nós, como casal, queremos para os nossos filhos? É isso mesmo? É sucesso? É dinheiro? É uma boa escola, boa moradia? Isso aqui são apenas acidentes de percurso, coisas que ocorrem no meio da vida deles. Mas o que vocês querem para eles? O que vocês estão investindo nos seus filhos para colher lá na frente? Muitos pais dão essas coisas para os seus filhos, coisas materiais, boa escola, moradia, etc, etc, roupa, comida, celular, mas estão ausentes na vida dos filhos. Esse é o grande problema. Inclusive, esse é um grande tema dos filmes de Hollywood hoje. É a ausência dos pais na vida dos filhos. Pais que não comparecem no teatro do filho, não comparecem na apresentação musical do filho, não comparecem no jogo de futebol do filho, porque estão ocupados ganhando dinheiro para poder dar uma boa vida para os seus filhos. Hoje o que caracteriza muitos pais é a ausência dos pais nos lares, na criação dos filhos, a ausência dos pais na vida dos filhos, especialmente antes da pré-adolescência e adolescência. Essa fase é crítica, é crucial. Queridos irmãos, eu vou dizer para vocês, seu filho não precisa do seu dinheiro, não. Ele precisa de você. O seu filho precisa do seu amor. Ele precisa do seu cuidado. Ele precisa do seu carinho. E eu vou até dizer, ele precisa do seu colo. Ele precisa sentir-se seguro nos seus braços. Um menino precisa estar nos braços do pai. O pai com aquele vozeirão, filho. Ele precisa sentir a vibração no peito dele da voz do pai. Ele precisa sentir aquele abraço forte do pai. Uma menina precisa sentir aquela voz meiga da mãe. Sentir a mãe acalentando a filha. Os seus filhos precisam da sua presença, especialmente antes da pré-adolescência. A janela do tempo é pequena. Temos poucos anos para incutir nossos filhos esse senso,
essa sensação de amor e cuidado. Nada pode substituir isso, nada, nem dinheiro nenhum, nem os bens que vocês dão de presente para os seus filhos. Hoje eu vejo pais, Senhor Jesus, me perdoem, irmãos, por isso que eu falei, eu estou falando algo que talvez alguns pais não vão gostar de ouvir. Eu vejo pais que dão para um filho de 10 anos um iPhone 12, mas não ensinam para os seus filhos a palavra do Senhor. Os filhos, eu vejo na casa deles, dos pais, rebeldia, desobediência. O pai fala uma coisa, ele simplesmente ignora, mas ele tem um iPhone, se veste bem, come bem, mas não existe uma conexão entre o pai e o filho. Não sacrifique, queridos pais, as necessidades emocionais dos seus filhos para garantir um futuro melhor para eles. Não sacrifique as necessidades emocionais de seus filhos com bens materiais. Hoje muitos jovens estão procurando desesperadamente preencher suas vidas. Estou falando de jovens já maduros, grandes, jovens que estão aí fora no mundo já, que muitas vezes são jovens problemáticos na sociedade. Eles estão procurando desesperadamente preencher suas vidas com algo que não tiveram, algo emocional. Então ele se envolve com drogas, com sexo, busca a atenção dos outros, ou qualquer coisa assim fútil, qualquer coisa assim vazia. Mas tudo por quê? Porque não sentiram amor, não se sentem amados. Existe uma lacuna, uma deficiência na sua parte emocional, não se sentem seguros. Eles foram criados num lar abundante, com todos os bens materiais, mas faltou o amor verdadeiro, o amor que não é traduzido em bens materiais, mas é um amor. Talvez a família seja pobre, não tenha nada, tem goteira, mas ali existe o relacionamento, o vínculo, e o jovem se sente feliz. Então os jovens hoje, muitos procuram compensar essa falta, e quando vão para as universidades, aí sim procuram compensar essa falta. Alguns nem sabem o que estão buscando, o que estão procurando, mas apenas sentem uma necessidade de algo que eles não têm. É como coceira, eles se coçam, procuram todas as coisas para tirar essa coceira, mas não sabem o que é. Eu vou falar agora de um assunto muito, muito delicado, sobre a homossexualidade. Alguns, no final, se declaram homossexuais. Claro, tem muitos fatores, e eu não estou aqui para tratar desse assunto especificamente, eu estudei muito sobre esse assunto. Mas um dos fatores que pode influenciar essa tendência da falta de identidade sexual é que foram criados em lares deficientes no amor. Para os meninos, faltou a figura paterna. Todo menino precisa muito do amor do pai, precisa do colo do pai. Quando o menino está pequeno ainda, 2, 3, 4, 5, 6 anos, precisa do colo do pai. Ele precisa que o pai jogue futebol com ele, lute com ele no chão. Ele precisa sentir o abraço forte do pai. Muitas vezes nós temos esse conceito de machão. Se eu pegar o meu filho no braço, a beijar e amar meu filho, que é menino, eu sou fraco, sou efeminado. Nada disso. Pelo contrário, é exatamente o oposto. Um filho precisa da presença do pai, do abraço, do beijo. Ele precisa se identificar psicologicamente com o pai. Porque se faltar isso, quando eles crescerem, eles vão procurar esse amor em outros homens, o que eles não tiveram na infância. Para mim é muito difícil falar isso, queridos irmãos. O mesmo é com as mulheres, mesma coisa. As meninas precisam do colo e do carinho da mãe. A falta de amor na infância, causa problemas emocionais sérios. E com o passar do tempo, geram problemas nas suas vidas pessoais, também nas suas vidas conjugais. Assim como os homens, algumas mulheres sentem a falta do amor materno na infância, daí quando chega na fase adulta da sua vida, procuram preencher essa lacuna através do relacionamento com outras mulheres. Essa é a situação. O homem precisa muito do amor. O homem tem uma carência extrema de amor. É um fator extremamente poderoso que trabalha mesmo que seja inconscientemente na vida de cada ser humano. Então eu repito, queridos irmãos, nossos filhos precisam do nosso amor.
Talvez você ache assim, puxa, mas é muito irritante, meu filho é muito difícil. É possível sim, é um sofrimento. Por isso que eu falei, é um sofrimento. Você acha que criar filho é fácil? Talvez ainda com outros agravantes, né? Tem problemas no casamento. Você tem problema com sua esposa, a esposa tem problema com o marido. E tem outras coisas que podem atrapalhar em nós expressarmos nosso amor para com o nosso filho. Quando o marido e a mulher brigam muito, tem problema no casamento, é difícil mesmo. Mas aí nós temos um fator que nos diferencia das pessoas do mundo. Para as pessoas do mundo acabou aqui, mas nós não, nós temos Deus. Deus é suficiente para todas essas coisas. Deus é suficiente. Nesse momento, marido e mulher precisam abrir mão dos seus caprichos, dos seus interesses pessoais, por causa da família, se voltar para Deus, para que Ele possa nos suprir. Invocar o nome do Senhor, orar, ter comunhão, e Ele vai dar muito suprimento para você e para sua esposa, para você e para o seu marido, para cuidarmos dessas pequenas vidas que Deus nos deu. Amém? Então, não negligenciem o amor. Amor, eu repito, não é coisa material. O amor é você dar o seu tempo para o seu filho. Estar presente na vida do seu filho, especialmente nessa fase antes da pré-adolescência. Desde o momento que nascem até os 9 e 10 anos de idade. Não se esqueçam disso. Nenhum sucesso nos negócios, no seu empreendimento, vale a pena se nós perdermos nossos filhos. Amor e disciplina. Agora nós vamos falar um pouco sobre disciplina. Se você, quando eu falei sobre o amor, tem algumas coisas que você não gostou, então agora, quando falar disciplina, você vai gostar muito menos. Vamos ler Efésios 6. Efésios capítulo 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Muitas vezes nós provocamos nossos filhos a ira por causa da nossa atitude. Mas criai-os, essa palavra é chave, vai ser o tema da próxima mensagem. Criai-os, olha só, na disciplina. Por isso que eu falei. Disciplina, e na admoestação do Senhor. Admoestar é ensinar, e disciplina. 1 Timóteo 3,4. Aqui está falando dos presbíteros. Uma das qualificações dos presbíteros é que governem bem a própria casa. Criando, olha só, de novo a palavra criar, os filhos sob disciplina, com todo respeito. Portanto, disciplina é algo do reino. Se você e eu queremos conduzir nossos filhos à glória, nós precisamos estar na esfera do reino. E no reino, não é qualquer coisa serve. No reino tem disciplina. Disciplina. O Senhor é o juiz. O Senhor vai voltar para julgar. Mas o julgamento começa na casa de Deus, também nos nossos lares. Nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos. Então é disciplina. Versículo 12, falando dos diáconos. O diácono seja marido de uma só mulher, e governe bem seus filhos e a própria casa. Mesma coisa. Se a gente for aplicar isso hoje, muitos irmãos não poderiam ser presbíteros nem diáconos. Talvez ninguém. Porque muitos, apesar de serem os presbíteros da igreja, os diáconos, não governam bem a sua casa. Os filhos são rebeldes, são desobedientes. Tito 1,6. Está falando também dos presbíteros. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Hoje, muitos nossos filhos, eu falo isso com dor no coração. Queridos irmãos, entendam bem o meu coração. Não estou falando para condenar. Estou falando para dar um caminho para nós podermos corrigir as nossas deficiências na igreja, nos nossos lares.
Muitos dos nossos filhos são insubordinados, são rebeldes. O pai fala uma coisa, a mãe fala uma coisa, não! E já saem com a cara feia, vão para o quarto. Não obedecem. Não obedecem. Vamos ler também Hebreus capítulo 12. Estou lendo aqui os versículos que nos mostram que o conceito de disciplina é algo inerente ao reino. Capítulo 12, versículos 4 a 13. Ora, na nossa luta, vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Aqui é no aspecto espiritual, Deus corrigindo a cada um de nós, mas os princípios se aplicam a nossos filhos também. Então aqui, no meio dos versículos, vai mostrar a correção humana dos pais para com seus filhos e, comparativamente, a correção de Deus para conosco, que somos os filhos dele. Ele é o nosso pai. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita. Preste bem atenção para essa palavra. Não é só corrigir, é açoitar. Açoitar. É uma disciplina física. Açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Está falando agora do pai terrenal, físico. Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Eu não corrijo os filhos do vizinho ou de alguém que está na rua. Eu corrijo meus filhos. Eu me lembro quando eu era criança, minha mãe me disciplinava muito, eu apanhava muito. Tá, eu apanhava. Eu realmente era... eu tinha esse espírito rebelde. E foi ali que eu fui corrigido. Eu dou graças ao Senhor por meus pais que aplicaram a palavra de Deus. Daí uma vez eu respondi para minha mãe, né? Ah, mas os vizinhos, as mães do vizinho não fazem isso com eles. Os meus amigos. Daí minha mãe sabe o que falou para mim? Eles não são meu filho. Você é meu filho. Além disso, tínhamos nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Esse é o processo de sermos conduzidos à glória, participar da sua santidade. Toda disciplina, com efeito no momento, não parece ser motivo de alegria. Quando você disciplina seu filho, não é momento de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, olha só, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. A disciplina gera frutos pacíficos, frutos de justiça. Nós queremos colher esses frutos lá no futuro, mas nós não queremos aplicar disciplina para os nossos filhos. Esse é o grande problema hoje da psicologia moderna. Por isso restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. A disciplina cura. A rebeldia, a desobediência é uma doença. Lembre-se, queridos irmãos, lembrem-se que os filhos de Israel, aqueles que caíram no deserto, foi por causa da desobediência e insubmissão. Vamos ler também 2 Samuel 7,14. Segundo Samuel 7,14. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei de que jeito? Com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Eu vou dar um testemunho. Quando eu era pequeno, eu, Miguel, Jonas, Salomão, todos nós apanhamos do papai e da mamãe. Eu fui que apanhei mais porque eu era o primogênito. Eu tinha que ser o exemplo, o modelo para os meus irmãos mais novos. Eu apanhei de vara e apanhei de chicote. Papai tinha a vara dele e tinha o chicote dele. Eu fui açoitado e mas tudo com amor, dentro de certos limites, e doía muito. Doía muito. Aquilo me corrigiu, porque eu era muito rebelde na minha natureza.
E Deus usou meus pais para me domar, para me corrigir. Eu agradeço a Deus por isso. Isso me salvou. Eu saí de casa, queridos irmãos, com 15 anos de idade para estudar fora. E Deus já me deu a autodisciplina. É algo realmente, quando eu me lembro, eu fico emocionado de como meus pais me amaram e me disciplinaram para me preparar para a vida adulta, uma vida lá fora. Sem a presença deles, mas eu tinha o temor de Deus. Vamos ler também Deuteronômio 8, 5. Aqui fala: sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Tá? O homem disciplina seu filho, Deus também nos disciplina. Provérbios 3. Versículos 11 e 12. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades na sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Tá? Então, os nossos filhos, queridos irmãos, agora eu vou falar na parte prática. Os nossos filhos devem ser disciplinados da forma correta, que é a forma bíblica. Se não for assim, se nós não aplicarmos o que a Bíblia nos ensina, tanto nossos filhos como nós vamos sofrer as consequências no futuro. Você sabe, queridos irmãos, nós que somos seres humanos, né, nós nascemos com a tendência de nos rebelarmos. Nós somos um homem caído. Nós nascemos com nessa genética já. Há uma predisposição no ser humano de independência, de não querer obedecer, seguir instruções, seguir ordens, com vontade própria. Então, eu tive 4 filhos, né, e hoje tenho alguns netos. E nos netos que estão crescendo, a gente vê claramente essa predisposição. Alguns com uma vontade própria muito forte, teimosia, gênio forte, que se traduz em desobediência. Então isso exige disciplina, há uma necessidade de disciplina. E a disciplina na Bíblia, queridos irmãos, é aí que eu vou dizer para vocês que vocês não vão gostar. É a vara. A disciplina tem que causar dor na criança para ela aprender. Eu sei, queridos irmãos, eu sei que hoje, nas redes sociais, nas notícias, se discutem os métodos modernos, contaminados pela iniquidade. É o diálogo, vamos ter diálogo, conversar com nossos filhos. Eu vou dizer uma coisa, uma criança de 2, 3 anos, de 4 anos, não entende. Ela só entende uma coisa, a dor. Eu vou ser assim, bem aberto, a dor no seu bumbum. Ele entende bem isso, tá certo? Por isso que a Bíblia usa essa maneira. Quando crescem mais, pequenas punições. Você vai para o seu quarto, não vai poder sair, não vai poder brincar lá fora. Isso não adianta nada. Vou recolher o seu celular, vai ficar sem celular por 2 dias. Não adianta nada, você sabe que não adianta. Não vai poder assistir televisão por 3 dias. Você sabe que isso não adianta nada. Você aplicou todo esse aí. Funcionou? Não funcionou. A rebeldia só tem uma solução. É a vara. Não estamos falando das outras coisas. Estou falando só da rebeldia, desobediência. É isso que precisa ser corrigido e domado na criança. Agora, quando a criança erra, por inexperiência, daí não podemos usar a vara para isso. Aí tem que ensinar. Ou em situações de perigo, aí tem que ensinar. Atravessar a rua, por exemplo, um forno quente, não tocar. A criança tocou no forno, queimou o dedo. Não, a criança, você não deve disciplinar a criança por causa disso. Dar uma surra na criança porque tocou a mão no fogão. Não, aí você tem que ensinar. Mas quando a criança é rebelde, responde, desobediente, faz birra, o pai está falando, a mãe está falando e ele sai da presença, vai embora. Isso aí tem que ser corrigido. Vamos ler alguns versículos, irmãos. O método de Deus, estão todos em Provérbios, está vendo? Por isso que eu falo, não é algo espiritual, é algo humano. Hoje a gente muitas vezes espiritualiza tudo. Deus vai fazer tudo, a vida vai crescer. E é por isso que muitas vezes nós fracassamos. Mesmo na igreja,
na liderança da igreja. A gente espiritualiza tudo. Não, tem que ter a nossa parte humana. Provérbios 22, vamos ler. Vários versículos. Provérbios 22, versículo 15. A estultícia, a tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dela. É a vara que vai afastar dela. Salomão tinha sabedoria de Deus. Aqui é a sabedoria humana, a experiência de alguém no final da vida dele, com a sabedoria, porque ele experimentou todas as coisas da vaidade desta vida. Capítulo 29, versículo 15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar sua mãe. Lá na frente vai causar muitos dissabores, muita dor. Versículo 17. Corrija teu filho e te dará descanso. Corrija agora que ele é pequenininho, lá na frente vai te dar descanso, vai te dar alegria, vai te dar paz. Dará delícias à tua alma. Vamos ler agora capítulo 13, Provérbios 13, versículo 24. O que retém a vara, aborrece seu filho. A palavra aborrecer quer dizer odeia. Não ama. Eu não vou dar uma surra no meu filho, não vou fazer meu filho apanhar porque eu amo ele. Não, na verdade odeia. Odeia seu filho. Porque se você ama seu filho, você vai disciplinar seu filho. E é com vara, a Bíblia nos ensina com vara. Mas o que o ama, olha só, cedo o disciplina. A palavra cedo aqui é importante, é antes de chegar aos 10 anos. Porque depois dos 10 anos, já não recomendo usar a vara. Ele já é um pré-adolescente. Está formada já. Toda a psicologia dela, a mente ela já está formada. Aí é tarde demais. Por isso que eu falei, que essa palavra é principalmente para aqueles que têm crianças pequenas. Mas os outros, não percam a esperança. Deus pode, é só nos arrependermos diante de Deus, pedir misericórdia de Deus, orar, jejuar e mudar a nossa postura dos pais para com nossos filhos. Eles podem ver que o papai e a mamãe mudaram, daí quem sabe eles também vão mudar. Capítulo 19, Provérbios 19, versículo 18. Castiga teu filho enquanto há esperança. Depois dos 10 é difícil. Mas não te excedas a ponto de matá-lo. Então nós vamos dar algumas dicas. Quando você disciplinar seu filho, não é com raiva, não é de uma maneira assim irrestrita. Não é com leviandade, é algo sério, muita responsabilidade. Capítulo 23, versículos 13 e 14. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Se você disciplinar o seu filho com vara, seu filho não vai morrer. Versículo 14. Tu a fustigarás com a vara, e livrarás a sua alma do inferno. Você disciplina o seu filho hoje com vara, você vai salvar o seu filho do inferno. Lá na frente, das drogas, do sexo, no mundo do pecado, no mundo da prostituição, de outras coisas, que tantos pais hoje ficam tristes com isso. E nós temos só, queridos irmãos, alguns anos para tratar com a rebeldia dos nossos filhos. Né? Tem até gente que acha que até os 6 anos, eu até estendo um pouco mais, até os 10 anos, porque o caráter deles é formado até essa idade. Depois disso é difícil, quando chega na pré-adolescência já é difícil. E muitos psicólogos concordam que o caráter de uma pessoa é formado e bem definido até essa idade, de 6 a 10 anos. E depois disso, disciplinar não vai mudar muita coisa. E para alguns casos, né, quando os filhos desobedientes não são disciplinados, parece que depois dessa idade, 6 a 10 anos, parece que dá uma pausa. Não está mais rebelde. Especialmente meninas, né? Especialmente meninas. Mas é uma ilusão. Daí os pais ficam aliviados. Graças a Deus, está tudo bem. Não? Parece que aqueles dias difíceis já passaram, não tem mais. Mas na verdade não acabaram não.
Quando chegar a adolescência, a rebeldia vai aflorar com força total. Tá? Então, eu já expliquei, não custa repetir de novo, o que a gente não tratou no tempo certo com relação à rebeldia. Quando essa rebeldia desabrochar de novo na adolescência, vem de várias formas que vão trazer muito de sabor para os pais. É atividade sexual com namorados, com namoradas, que mais? É envolvimento com drogas, uso excessivo de bebida alcoólica, problemas mentais, desrespeito à autoridade. Muitos irmãos, enquanto os filhos estão em casa, acham, meu filho está tudo bem, mas quando o filho sai para a faculdade, olha, irmãos, eu vejo que em muitos casos se entregam à bebida, se entregam às festas, os pais não estão mais perto, não houve disciplina, então essas coisas afloram. O fruto disso tudo vai trazer muita dor, né, tristeza para os pais, e muita dor emocional, não só para os pais, para os próprios jovens depois, mas especialmente para os pais. Os filhos, tem muitos casos de filhos, né, criados em lares cristãos, depois de entrarem na adolescência, se viciam em drogas. Eu servi com alguns irmãos, com alguns irmãos, frequentei o centro de recuperação de dependentes químicos, em Hortolândia, por alguns anos. Então, uma vez por semana a gente ia lá para ministrar a palavra. E para minha surpresa, a maioria das pessoas que estavam lá vem de lares cristãos. São filhos de pastores. Filhos de pastor. O pastor estava ausente, o pastor como pai, estava ausente na fila dos filhos. Só preocupado com a congregação, com os assuntos da igreja, assuntos do serviço. E deixou os seus filhos sem cuidado. E na igreja tem esse perigo também, queridos irmãos. Vocês que são irmãos responsáveis, cooperadores ou irmãs de serviço, irmãos de serviço, muitas vezes nós estamos ausentes na vida dos nossos filhos porque estamos servindo a Deus. Lembre-se disso. E eu já ouvi também adolescentes, também ouvi jovens, rebeldes, que não querem saber da vida da igreja, falaram assim, meu pai tinha tempo para todo mundo, tinha tempo para outros jovens, cuidava de serviço de jovem, mas nunca teve tempo para mim. Então, lembrem-se, queridos pais, lembrem-se. Então, muitos desses filhos, né, de lares cristãos, criados em lares cristãos, daí quando entram na adolescência, se envolvem em problemas, drogas, algumas jovens engravidam fora do casamento, existe promiscuidade e outras coisas. Ou seja, são crianças que nunca foram devidamente disciplinadas. Agora eu vou ter um pouco de comunhão com vocês, queridos irmãos, para falar um pouquinho sobre, o tempo está chegando no fim já, sobre como aplicar a vara. Não é assim pegar uma vara, pegar meu pai tinha vara de taquara, aquilo doía bastante. E meu pai, antes de usar aquilo em nós, ele testava em si mesmo, tá? Para calibrar a força e tudo. Tem que doer. Eu vou dizer uma coisa, se a disciplina com vara não doer, não serve para nada, piora as coisas, eles vão dar risada na sua cara. Tem que doer, tá? Tem que doer. É até difícil, irmãos, falar essas coisas, né? Numa palavra assim, tem que falar coisas elevadas. Não, nós estamos falando coisas assim que envolvem o futuro dos nossos filhos, a salvação, a perdição deles, tá certo? Também meu pai tinha um pequeno chicote de plástico, desse que usava em flores, assim, daí ele testava e doía também, tá? Então guardava, e aquilo realmente mantinha a gente na linha, e aquilo realmente tirou de nós muita rebeldia, muita rebeldia. Depois eu vou falar algumas coisas que não é só a disciplina com vara, é o que vai junto, é o amor que vai junto. É o amor, é o jovem, a criança saber que papai me ama, por isso que ele me disciplina. É isso que corrige, não é a disciplina em si. É a criança descobrir que papai bateu em mim agora porque ele me ama, mamãe me disciplinou porque me ama, e tem que ter uma explicação. Deve doer, quando aplicar a vara tem que doer, senão só vai piorar, e tem que ser nas nádegas, tá? Na parte bem macia, não pode bater no osso, cuidado. A disciplina, se você tem que disciplinar os seus filhos com muita frequência, a disciplina não está sendo feita corretamente, porque a disciplina tem que ocorrer só de vez em quando, tá?
E meu pai sempre me advertia, ele dava 3 avisos, na terceira era a disciplina na certa. Então ele dava oportunidade para a gente. E muitas vezes nós não precisávamos mais do que 1 aviso ou 2 avisos, porque a gente sabia. Tá? E quando o papai nos disciplinava, era algo muito sério, muito sério. Quando aplicamos a vara corretamente, né, então só a menção da disciplina já deve causar o resultado esperado. Tá? Então é como domar um cavalo selvagem. É literalmente isso. Tem que domar o animal selvagem da rebeldia que está dentro de uma criança. Mas a aplicação da vara tem que ter força o suficiente, ou seja, tem que doer. E por algum tempo, não é só uma varada ou um açoite. Meu pai era o seguinte, era 5, era 10, tá? E uma vez eu cometi algo seríssimo contra meu irmão. Meu pai já tinha me advertido. E eu era rebelde, eu fiz. Daí eu apanhei 100 vezes aquela vez. E, claro, meu irmão e meu primo moravam com a gente. Já dei esse testemunho várias vezes. Então eles me denunciaram para o papai. Daí meu pai falou, bom, já te avisei 3 vezes. Você ainda não se corrigiu, então você vai apanhar agora 100 vezes. E eu era bastante rebelde. E daí no começo eu aguentei, mas chegou na 20ª vez não aguentei, comecei a chorar muito, porque doía muito. E daí meu irmão e meu primo, o coração deles se condoeu. Daí eles entraram na fila para apanhar por mim. Eu levava 10, Miguel levava 10 e meu primo levava 10. Então eles me salvaram naquele dia. Tá? Então, só que aconteceu algo, depois que apanhei, meu pai pediu para o meu irmão, meu primo, sair da sala, e ele se ajoelhou comigo, e chorou que nem uma criança. Porque quando a gente aplica a vara, cada varada, cada açoite na criança dói, é como se o pai levasse aquele açoite. É assim que a disciplina tem que ser aplicada. Daí meu pai orou, ele orou dizendo que quando via a minha rebeldia, ele se lembra de como ele é rebelde diante de Deus. Que Deus pudesse perdoá-lo por ser rebelde diante dele. Ele orou por mim, para que Deus pudesse tirar de mim a rebeldia. E aquela oração foi que me ganhou. Eu vi o quanto meu pai me amava. Tá? Aquela oração é que doeu mais até do que os açoites. Então, queridos irmãos, não é só disciplinar mecanicamente, formalmente. É através da disciplina que você demonstra o seu amor para com seu filho. É esse amor que vai vincular você, que vai conectar você com seu filho. O objetivo de aplicar a vara é para quebrar a rebeldia na criança que o pai está tentando fazer naquele momento, né? E, claro, queridos irmãos, a aplicação da vara, eu já falei, eu vou explicar de novo, a vara só deve ser aplicada por motivos de rebeldia, de desobediência, assim, ostensiva, tá certo? Ou mentiras, ou coisas assim, ou coisas seríssimos, né? Que o pai advertiu, a mãe advertiu, a criança desobedeceu. Como fazer pirraça, por exemplo, fazer pirraça, resistência à autoridade dos pais. Não deve ser uma punição por falta de experiência da criança. A criança não tem jeito, o pai está ensinando a criança a andar de bicicleta, a criança não tem jeito e caiu da bicicleta e o pai daí dá uma surra na criança. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com acidentes que acontecem, não tem nada a ver com falta de inteligência às vezes. O pai ensina a criança a tabuada, a criança não consegue aprender e o pai então dá uma surra na criança. Não pode fazer isso, não pode. Ou falta de conhecimento, ou erros triviais, ou outras coisas, tá? Deve ser exclusivamente por causa de desobediência e rebeldia. Nunca devemos disciplinar quando estamos com raiva. Tá? Antes de disciplinar, invoque o nome do Senhor 20, 30 vezes. Ore antes de disciplinar. Volte ao Senhor. A disciplina tem que ser feita com amor, mas tem que ser seriedade. Como eu falei, tem que doer na criança, a criança tem que sentir dor, mas também tem que sentir o seu amor. E já expliquei na questão da oração do meu pai, depois que a gente disciplina a criança, é importante demonstrar para ele o nosso verdadeiro amor. Né? Depois dos açoites, ou de aplicar a vara, né? Então aquele gênio forte, a teimosia,
talvez tenham sido quebrados naquele momento. Então devemos dar um abraço no nosso filho ou a filha, mostrar-lhe o nosso amor, que papai sabe por que você apanhou, por que papai teve de aplicar vara, porque papai ama você, ou a mamãe ama você. Tá? Nós disciplinamos com amor, não com ódio. É preciso explicar para a criança por que nós estamos disciplinando. Não é só chamar a criança e começar a dar uma surra nela. A criança tem que saber por que está apanhando. É porque você mentiu para o papai e mamãe. É porque você desobedeceu o papai e mamãe. Ou você foi rebelde. Papai e mamãe falou para não sair e você saiu na nossa frente. Então tem que explicar para a criança por quê. Tem que vincular a rebeldia com a disciplina. Tem que quebrar esse vínculo, tá? Então isso é importante. Não é só a criança errou, você chama a criança, dá uma surra na criança, a criança nem sabe por que apanhou. Aí não tem efeito nenhum. Eles precisam sentir o que nós sentimos, a nossa dor, nossa tristeza em ter que discipliná-los. E claro, eu já falei, vou falar de novo, orar com eles depois de alguma disciplina gravíssima. Não é toda vez que precisa orar com ele, só quando algo gravíssimo acontece, daí você ora. Isso realmente marca a criança. E outra coisa importantíssima, nunca disciplinar os nossos filhos na frente dos outros. No público, no supermercado, no shopping. Daí chama a criança, dá uma surra na frente dos outros, não. Ou na reunião de casa, daí a criança é desobediente, sobe no sofá, sobe na cabeça dos irmãos, daí você pega a criança, dá uma surra. Não. A disciplina se faz em casa, particularmente. Não adianta você querer dar uma de autoritário quando você não disciplinou em casa. Daí na frente dos irmãos você dá uma de autoritário, grita com seu filho para ele obedecer. Ele não vai obedecer, não vai obedecer. Eu vou dar um exemplo para vocês, só para vocês entenderem, tá? Por exemplo, se seu filho é em casa, você fala para o seu filho, você pode ir agora para o seu quarto, e seu filho não vai. Então, num lugar público, num local de reuniões, a criança entra no salão, você fala, volta para a reunião de criança. A criança não vai, porque não obedece em casa, não vai obedecer lá fora. Então, uma vez, muitos anos atrás, quando meu filho Daniel ainda era bem pequeno, a gente estava reunindo em Sumaré, e daí meu filho Daniel saiu da reunião de criança, e era partir do pão. No domingo, daí entrou no salão e foi lá para frente. Eu, como irmão responsável, estava sentado na primeira fila. Daí o Daniel, meu filho, chegou, papai, daquele jeito. Daí todo mundo virou para mim para ver o que eu ia fazer. Eu só fiz assim, só com o dedo assim. E o Daniel se virou e saiu e voltou para a reunião de crianças. Depois da reunião, todo mundo veio e disse, como é que você conseguiu fazer isso? Não é que eu consegui fazer isso. É um treinamento. É disciplina. Em casa, ele é obediente. Lá fora também. Não tem nenhum sentimento de revolta, ou que ele sentiu-se mal. Ele saiu feliz por poder obedecer a papai. Só com um sinal assim. Tá? Assim também nós devemos ser diante de Deus. A gente quer fazer alguma coisa, Deus só olha para nós e nós já entendemos e nós não fazemos mais. Tá? Então, é um treinamento. Ter filhos que agem mal constantemente e nos irritam é muito desgastante, irmãos. Por isso hoje temos muitos pais desgastados. Se nós não corrigirmos nossos filhos, o que vai acontecer? Vai haver uma desconexão entre você e seu filho. Você vai desistir dele praticamente, você vai se sentir frustrado, e à medida que o tempo vai passando, você vai se tornando mais distante do seu filho. Daí a desconexão é permanente, é muito difícil. Lembre-se de uma coisa, queridos irmãos, também bem prático. Disciplinar os filhos não é abusar fisicamente deles. Tá? Você não pode usar o seu filho como um saco de pancada, como existem alguns homens que fazem isso. Ficam frustrados, sentem frustrados no trabalho, vêm para casa, maltratam a esposa e maltratam os filhos. Não pode acontecer isso. Tá? A disciplina também não é castigo nem punição. A disciplina, lembre-se bem, visa um objetivo positivo. A disciplina visa treinar, ensinar, educar o seu filho. A punição é só para castigar, é no sentido negativo. Não é castigar. O sentido negativo não adianta.
É que nem um sistema penitenciário, prisional do Brasil. É só para castigo, não adianta nenhum. Solta o preso, ele volta a praticar o crime. Tá? A disciplina é para, que tem como objetivo treinar, ensinar. O alvo da disciplina é o quê? É quebrar a rebeldia que seu filho manifesta. É quebrar essa atitude rebelde. Não quer dizer punir, tá certo? E a disciplina, por quanto tempo deve durar a disciplina? Quando a rebeldia desaparecer, não precisamos aplicar a disciplina. A disciplina só deve ser aplicada até que a atitude rebelde do seu filho pare. Tá? Essa atitude, quando é quebrada, daí não precisa disciplinar mais. E outra coisa importante, tá? É importante você calibrar a intensidade. Tem que doer, mas não pode machucar. Tá? Ou seja, não deve causar ferimentos, não deve deixar marcas, não deve deixar marca roxa, coisas assim, tá certo? Tem pais que batem no filho, batem no rosto, batem no braço, daí ficam aquelas marcas roxas. Não. É nas nádegas, num lugar bem definitivo, mas tem que doer, tá? Mas sem deixar marcas, sangue, tá? Ou ferimentos. A disciplina é para o bem da criança. Queridos pais, eu sei que muitos de vocês talvez não vão praticar isso. Eu diante do Senhor já aceitei isso diante do Senhor. Eu preciso ser fiel ao que Deus me colocou, é o que está na palavra. Eu estou falando por experiência própria também. Eu vejo também experiência em outras pessoas. Você tem a liberdade de criar o seu filho do jeito que você achar melhor. Mas como essa é uma palestra, é uma conferência para pais, eu me sinto na responsabilidade de passar para vocês o que a palavra de Deus fala, o que a palavra de Deus diz. Tá? A disciplina não é para você desabafar suas frustrações sobre os seus filhos, tá? Não é para você bater nos seus filhos sem misericórdia, por coisas pequenas. Não. Não é coisas pequenas, não é por coisas pequenas, é coisa séria. Quando o seu filho demonstra rebeldia, daí é sério. Tá? Você não pode agora, usar seu filho como tratamento dos seus problemas emocionais. Não pode, né? Voltando, queridos irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu li as entrevistas de jovens problemáticos que se envolveram no mundo do crime e assim por diante. Então, na entrevista, daí os entrevistadores perguntaram: se você pudesse voltar no tempo, o que você mais gostaria que acontecesse com você? Sabe qual foi a resposta quase unânime de todos eles? É que papai e mamãe me tivessem disciplinado e tivessem dito não para mim. Então isso faltou, né? Voltando, queridos irmãos, os sofrimentos levam à glória. Você quer conduzir os seus filhos à glória? Esse é o caminho do sofrimento. Disciplina não é fácil. Por isso que a maioria dos pais não querem se envolver com disciplina, porque é um sofrimento. É um sofrimento. Disciplinar os filhos é um sofrimento. Então eles querem fugir dessa responsabilidade e deixar na mão de Deus. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês: Deus não vai fazer o que você não faz. É como o Gênesis fala: Deus não enviou a chuva porque não havia quem lavrasse a terra. Só quando o homem começou a lavrar a terra é que houve a chuva. Tá certo, queridos irmãos? Então temos que cumprir a nossa parte. Ó Senhor Jesus. Nós vamos ter um intervalo agora, tá? Daí vai ter a orientação de alguns irmãos, tá? Com algumas atividades. Depois do intervalo nós vamos voltar para a parte 2. Eu quero orar um pouco com vocês. Eu sei que essa palavra é pesada. Não é uma palavra para a gente sair daí pulando aleluia, aleluia. Também não é uma coisa só da visão espiritual, mas é uma coisa muito prática e que envolve sofrimento. Mas é como eu falei, é amor e disciplina. Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas esse amor de Deus foi através de sofrimento. Jesus sofreu por nós. Se você ama o seu filho, você vai sofrer por seu filho. Você vai discipliná-lo de acordo com as orientações que damos aqui, de acordo com a Bíblia, com muito temor e tremor. E seu filho também precisa passar por esse sofrimento para ele ser moldado para poder ser conduzido à glória. Senhor, eu oro pelos pais. Foi uma palavra muito difícil de compartilhar. A parte do amor até que não foi tão difícil, mas a parte da disciplina é difícil. Porque sabemos da resistência que há em nós. Nós não queremos sofrer, nós queremos
atalhar, ir pelo caminho do atalho. Ó Senhor Jesus, eu peço a Ti que Tu possas dar força para os pais, sabedoria para os pais e visão. Eu também sei, Senhor, que talvez alguns pais não vão querer praticar isso. Eu só peço, Senhor, que Tu tenhas misericórdia. Nenhum pai é forçado a praticar isso, mas quem não praticar, que tenha misericórdia. Guarde seus filhos, mesmo assim, Senhor. Ouve a nossa oração. Dependemos também do Teu braço de misericórdia, que Tu possa nos alcançar.